Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e esta é a nossa quarta aula da disciplina de macroeconomia. Nesta aula, em particular, vamos estar falando das políticas monetárias e os instrumentos do governo, ok? Que ele vai utilizar para fazer as políticas monetárias. Também, como recado importante, é importante que você faça a leitura do seu manual, bem como participe agora do fórum, uma vez que ele é avaliativo e vai compor aí parte da sua nota final da disciplina. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos com o quadro Ao Convite ao Estudo. Só para lembrar, quem está acompanhando via Skype, no chat, o endereço é camargo.tutel@croton.com.br. Perfeito? Bom, nesta unidade 4, então, vamos falar aqui exclusivamente de quem? Da economia monetária, né? E vamos falar das políticas monetárias do governo. Porém, não tem como falar de economia monetária sem antes entrar e falar aí sobre a evolução da moeda, né? Que é o foco do estudo desta parte da macroeconomia, tá? Vamos ver também, reformular, já que a moeda ela vai ter as suas funções, né? Então a moeda ela tem algumas funções, bem como as características. Então, muito importante aqui, quando eu estiver falando desse tópico, que você não confunda características com funções da moeda, perfeito? E vamos falar principalmente aqui da criação da moeda pelo efeito multiplicador monetário. Então vamos ver a ideia do multiplicador básico e depois vamos ver o multiplicador real da economia brasileira, como que é criado, né? Então vamos ver que nas aulas anteriores eu comentei que quem cria, né, quem gera o Banco Central tem um papel de fazer aumentar a quantidade de moeda na economia, mas agora também entra um papel fundamental, que é a importância dos bancos comerciais nesse processo de criação de moeda. Eles vão, de fato, criar moeda, imprimir mais dinheiro novo? Não, tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma ao decorrer da aula. E aí, como de praxe, né, as nossas aulas vai ser pautada aí sobre a resolução de situações, problemas. E para isso vamos ter aí a empresa, a Transporte Brasil, tá? Então essa empresa, ela vai atuar no ramo de transporte rodoviário de passageiros, tá? E aí vai ter como, né, personagem principal o senhor Bruno, que é o gerente geral aí. E depois vai aparecendo também outros personagens. E aí também é importante que você tenha aí alguns conhecimentos prévios, né, para conseguir acompanhar a nossa aula. Então, primeiro, a ideia de oferta de moeda, né, já foi explanado nas aulas anteriores, bem como a demanda de moeda, que vai essa oferta e a demanda de moeda, como bem lembramos, representa lá a parte monetária da economia, né, a curva LM, tá? As políticas monetárias, que ela pode ser expansionista ou contracionista, e também, né, a diferença de política fiscal. Também quero que você tenha muita atenção, né? Recorde bem aí essas duas partes da macroeconomia que eu abordei em todas as aulas praticamente, falando de política monetária e política fiscal, porque vai ser muito importante, tá? Bom, como a nossa aula então vai estar pautada sobre essa empresa, a Transportes Brasil, é importante a gente conhecer um pouco da realidade desta empresa antes de entrar nas nossas situações, problemas. Então vamos ao quadro com a história, né, da empresa Transporte Brasil. Então, só para a gente contextualizar, que é a Transporte Brasil, tá? Ela é do setor de transporte, que os transporte, ela vai representar aí responsável por 3,5% do PIB do país, né? Então vai ser um valor considerável, né? 3,5% é pouco, professor. Não, do PIB de um país, do Brasil principalmente, que não é pequeno, né? É um valor muito considerável. Então, quando falamos em transporte no Brasil, sabe-se que temos uma predominância muito grande deste modal, que é o transporte rodoviário, né? Então, o transporte rodoviário do Brasil, ele é em torno aí de 60% a 70% de todo o transporte nacional, né? Muito importante para o escoamento, principalmente, né, do agronegócio, né? Do escoamento das safras do Brasil. Mas aqui o nosso caso é o transporte de passageiros, tá? A empresa, então, Transporte Brasil, ela trabalha com transportes rodoviários de passageiros em todo o território nacional, em todo o Brasil, tá? Ela vai atender tanto a iniciativa privada, como também, né, o setor público.
ela faz viagens municipais, bem como também viagens interestaduais e viagens internacionais, né? Então, é uma empresa que vai viajar ali, por exemplo, para a Argentina, né? Uruguai, Paraguai, faz esse tipo de transporte também internacional, sendo regulada, então, pela Agência Nacional do Transportes Terrestre, a ANTT. Como vive um bom momento, a Transporte Brasil pensa, então, em ampliar a sua frota, já que tem conseguido fechar contratos grandes de concessão de transportes público-municipal, né? Então, em muitos municípios vai existir apenas o quê? Apenas uma empresa que vai ofertar esse serviço, né? Ela vai acabar sendo um monopólio ali dentro desses municípios, né? Então, a Transporte Brasil está conseguindo aí fechar bastantes contratos nesse aspecto, né? De fornecer aí transporte para os municípios. Beleza, então qual que é o problema, né? Então, o desafio é que o senhor Bruno, gerente geral da Transporte Brasil, ele está preocupado, pois a Justiça do Trabalho proibiu que o motorista de micro-ônibus continuasse fazendo também o papel dos cobradores, tá? Então, logo, adaptar todos os carros com catraca e contratar funcionários novos para trabalhar como cobrador seria praticamente inviável financeiramente, tá? Então, assim, né, a Transporte Brasil, agora, ela tem essa situação, tal qual ela vai ter que arranjar algum jeito, né, que a moeda, né, faça o seu papel, aí, ou seja, o meio de troca, né, que seria ali o transporte do passageiro, sem que o motorista ele tenha que tocar aí no dinheiro ou no meio de pagamento. Maravilha? Então, sendo assim, eu chamo a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, voltando aqui, nesta situação problema, a empresa Transporte Brasil, ela vai ter aí que arranjar alguma maneira de que o motorista ele receba ali, né, a passagem do passageiro sem que ele tenha que estar recebendo ou fazendo a moeda de troca, né, devolvendo o troco para os passageiros. Então, sendo assim, vamos ao quadro definir a nossa situação problema. Então, aqui temos que, nesse desafio dessa primeira sessão, o senhor Bruno pode fazer, o que ele pode fazer, né, para que os motoristas não precisem mais realizar tarefas típicas de cobradores. Então, o que os motoristas eles podem fazer para que ele não possa mais estar fazendo a troca do dinheiro, né? Ou seja, como motorista, poderão fazer a moeda cumprir o seu papel de meio de troca. Nesse caso, de pagar a passagem, sem que o motorista precise, então, tocar com suas próprias mãos na moeda ou no dinheiro em si. Bom, então antes de responder, né, essa situação problema aqui da empresa, é importante a gente primeiro verificar um pouco da história da moeda, né? Por que a moeda é tão importante aí para uma economia? Então vamos ao quadro. Bom, inicialmente, né, a gente vai ver lá no início, né, não havia moeda, né? Praticava o que então? Escambo. Por quê? As pessoas, né, os indivíduos, eles colhiam, caçavam e tudo para o seu próprio consumo. E à medida que as comunidades foram aumentando, né, a produção também aumentou. E aí surgiu o quê? O excesso, né? Então tinha lá o excesso do pescado, o excesso do agricultor, né? E aí um grupo vendo que estava em excesso, o outro também,
eles decidiram, então, começar a fazer aí os primeiros comércios, que era o quê? O escambo. Então, o escambo é a troca de mercadorias in natura, né? Sem nenhum agregado de valor. Então, você tem lá o pescado, o pescador pescava, consumia os peixes, sobrava o seu excesso, ele ia ao agricultor, que também plantava seu milho, consumia seu milho, e aí o que sobrava, eles faziam as trocas. Maravilha? Então aí começou a surgir aí, né, a primeira ideia de comércio. Mas qual que era o grande problema aqui nesta época do escambo? Então imagine você, ali um pecuarista, né, criando gado. Aí você cria o gado, mas você deseja aí, por exemplo, 5 quilos de milho. Você quer consumir milho também, né? E aí você vai lá no agricultor e vai trocar o seu gado por milho. Então você vai chegar para o agricultor, vai entregar lá um boi inteiro em troco de ali uma arroba de milho? Não, né? Você sairia perdendo. Então aí a gente já vem a ideia do primeiro problema do escambo. Qual que era? O problema da divisibilidade, né? Então isso aqui é um problema, né? Tinha os problemas da divisibilidade. Mas você pode estar pensando, professor, era fácil, né? Só era ele ali pegar, né? Abater o boi, separar as partes da carne, né? Poderia até conservar ali no sal, né? E poderia trocar as outras partes com outras coisas que ele queria, não só milho, mas vai que o pecuarista também queria peixe. Ele poderia procurar lá o pescador e tentar fazer a troca. Mas aí também entrava o outro problema desse tipo de mercado, esse tipo de comércio. Qual que era? Ele tinha que encontrar alguém que estava desejando também a carne do boi. Ou seja, tem o problema da coincidências de desejos. Aí sem falar que na época do escambo também as transações elas são apenas bilaterais, né? E também temos aqui que essas transações, como elas são bilaterais, ela acaba sendo sempre ineficientes, né? Então essa era a dificuldade, né, nos primórdios lá do comércio, né, quando surgiu apenas o escambo. E aí vamos ver o seguinte, que devido a essa dificuldade, aos problemas da divisibilidade, da coincidência de desejos, era necessário então ter algo comum a todos, né, que servisse como uma moeda, como um meio de troca. E aí surgiu então as primeiras moedas mercadorias, onde vai ser ali, por exemplo, o sal, em algum momento da história, e também até o próprio gado serviu como moeda de trocas. Então vamos ao quadro, a definição desse outro meio de pagamento na evolução. Então vocês têm, depois do escambo, viu que não estava funcionando devido aos seus problemas da indivisibilidade, coincidência de desejos, de que as transações eram apenas bilaterais, né, e ineficientes. Também depois surgiu a moeda mercadoria. Então esse tipo de moeda deveria possuir o quê? Valor de uso para todos os indivíduos que pudesse ter um valor de troca. Então, primeiro ali, né, um exemplo, vai ser o sal. Então, o sal, muito utilizado na história para conservar outros produtos e tal, ele foi, em algum momento, né, uma moeda de troca muito importante para a economia da época, né, assim dizendo. Perfeito? E aí, depois do sal, também fomos ali, né, o gado, né, o próprio boi. Por quê, né, o boi ou a vaca? Porque ela dava leite e seus outros derivados, também foi muito importante. Mas qual que foi aí então, né, qual que era a grande dificuldade também desta moeda mercadoria? Então, à medida que foi surgindo lá os povoados, né, as comunidades, essas comunidades começaram a ter comércio uma com as outras ao longo do tempo. Porém, existia a distância. Então, imagine só, para você comercializar com uma outra cidade, era necessário, então, encher as carroças, né, os carruagens, lá os carros da época de sal e transportar por todo o trajeto. Então, era muito pesado, era muito volumoso. Então, imagine também o gado, né? Você teria que tocar toda a boiada até determinada localidade para poder fazer um comércio. Então, devido a essa dificuldade, principalmente do transporte da época, foi necessário, então, aparecer ou surgir que começou a ideia das nossas primeiras moedas ali, né? Foi madeira, depois pedra, depois começou a entrar nos metais, bronze, prata e ouro. Então, vamos ao quadro, as melhores definições. Então, depois das moedas mercadorias, começou então a surgir as primeiras moedas, né?
Então, as primeiras moedas vai ser lá, antes vai ter a de madeira, lá antes do século VII a.C., de pedra e tal, né? E depois até evoluir para os metais, né, escassos e preciosos aí da natureza, que foi a prata e depois o ouro, tá? E ainda assim, e aqui tem uma parte muito importante para toda a economia monetária e para toda também a macroeconomia. Porque foi nessa época onde surgiu as moedas de prata e ouro e ainda assim ainda continuava existindo os transportes, né, dessas mercadorias. E aí começava a fazer o quê? Quando um comerciante colocava lá os seus ouro, a sua prata, nos seus carros, ia para uma outra localidade, começou a surgir o quê? Muito saque. Apareceu o quê? Os ladrões. O ladrão, o bandido não é algo atual, é algo muito histórico, tá? Faz muito tempo que existe. Começaram a saquear muito aí, os comerciantes que estavam carregando aí suas moedas preciosas. E aí alguém, em um certo momento da história, teve uma ideia. Falou o seguinte, bom, eu vou construir aqui uma casa, vou guardar todo o dinheiro lá com meus guardas e vou cobrar uma taxa para guardar esse dinheiro, né? E aí começou a surgir o quê? As primeiras casas da moeda, que foi aí na evolução dos primeiros bancos, né? Então daí o comerciante não precisava mais ficar carregando o dinheiro. Ele já deixava o dinheiro guardado lá na cidade, por exemplo, que ele ia fazer o comércio, e aí a casa da moeda, né, a casa da moeda, onde ficava depositado ali o dinheiro, dava apenas o quê? Um papel indicando a quantidade que ele tinha ali de dinheiro guardado, né, ou reservado para ele. E aí que começou a surgir a nossa primeira ideia do papel moeda da época. Tranquilo? Então vamos ao quadro novamente. Então, dado, né, a essa evolução, onde teve alguém muito esperto na época que viu a oportunidade de falar o seguinte, o quê? Eu vou aqui, construo a minha casa, né, guardo o dinheiro, recebo uma taxa, né, para guardar o dinheiro, e aí ele dava o quê? Ele entregava, o dinheiro ficava guardado aqui, ele dava um papel indicando a quantidade que o indivíduo tinha nesse banco. E é só que esse cara aqui, ele foi muito esperto, por quê? Foi nessa época que ele começou a sacar. Bom, esse comerciante, ele demora tantas luas para vir para a minha cidade, para pegar o dinheiro dele e comercializar, comprar, né, fazer o comércio. Porém, mesmo assim, ele percebe também que quando o cara volta, ele não saca todo o dinheiro, ele sempre deixa uma quantia lá, porque o cara sabe que vai ter que voltar em outros momentos. E aí ele vê o seguinte, ele vê a oportunidade que nessa mesma cidade, ele vai ter o quê? Pessoas precisando de dinheiro no curto prazo. E essas pessoas vão até essas casas e fazem o seguinte, olha, me empresta aí 30 moedas, que daqui 2 luas eu te devolvo 40, 50 moedas, né? Aí esse cara começa com a ideia de empréstimo, começa a emprestar dinheiro, então, para as pessoas que precisavam e recebiam o dinheiro de volta, né? Logo, na época, o pessoal começava a emprestar dinheiro, né, dava alguma garantia, suas terras, essas coisas, e aí começou a surgir a ideia dos primeiros bancos, né, dado a esse problema também de saques e tal. Né, começou a surgir lá as primeiras as casas, né, que guardavam esses recursos e entregavam sempre o quê? Um papel discriminando a quantidade de moedas de ouro que a pessoa tinha, que aí começou a surgir a ideia da nossa moeda fiduciária, né, ou do papel. Tanto é que R$100, se você pegar a sua moeda agora, o seu dinheiro no seu bolso, amassar, pisar em cima, pular em cima, ele vai ficar bem amassado. Mas ainda assim, ele vai ter o mesmo valor, por exemplo, de R$100. Não vai mudar o valor, tá? Tranquilo? Então essa é um pouco da evolução da moeda, né? Então aí a definição agora então do papel moeda é que não precisa, né, o nosso papel moeda, ele não tem mais valor intrínseco, ou até mesmo ele não é lastreado em metal precioso. Ele basta ter o quê? A confiança, né? Ou seja, a aceitação geral pelos agentes econômicos. Então, o dinheiro que você tem agora na sua carteira, né, ele não tem nenhum poder, não tem nenhum valor metálico, um metal precioso, né? Só tem a confiança de que você for ao mercado, você vai pegar esse papel e vai comprar o produto ou objeto que você deseja, tá? Então, a definição da moeda é um objeto de aceitação geral
utilizado na troca de bens e serviços e ele vai ter também aceitação garantida por lei, tá? Então, dada o surgimento desta moeda, né, o que vai ajudar? Então, a economia, né, o comércio vai ficar muito mais fácil, né, vai melhorar muito. Por quê? Vamos acompanhar comigo no quadro, no esquema. Então, dado essa evolução, temos o seguinte, né? Tínhamos aqui agora, né? Não é mais necessário ter o quê? Coincidir desejos. Então, essa coincidência de desejos não é mais necessária. Então, temos aqui o pecuarista, que ele deseja uma roupa, ele vai entregar simplesmente a moeda e receber a roupa. Só que o alfaiate, ele não precisa da carne agora no momento, ele precisava de uma, né, operação, de um procedimento médico. Então, ele entrega a moeda, recebe o procedimento médico. Aí, o cirurgião, ele sim precisa do alimento, né? Então, ele entrega a moeda e recebe a carne. Então, vamos dizer que, nesse sentido, com o surgimento da moeda, né, como uma unidade de troca comum e de aceitação geral, permite a difusão do processo de trocas e potencialização também da divisão do trabalho, tá? Então, com a moeda que a gente tem hoje, as transações elas ficam mais eficientes e também elas ficam aí multilaterais, né? Elas melhoram bastante. Então, sendo assim, as principais características da moeda. Aqui que eu quero que você tenha muita atenção, tá? Principalmente para não confundir na hora da prova lá com funções da moeda. Quais são as características da nossa moeda? Ela tem aceitabilidade, ou seja, a moeda deve ser aceita pela maioria das pessoas, tá? Outra característica, indestrutibilidade e inalterabilidade. O que significa isso, professor? A moeda ela deve ser suficientemente durável, no sentido que não se dura, né, que não se destrua ou se deteriore com a medida que as pessoas vão utilizando. Então, ela tem que ser durável. Outra, muito importante, a moeda tem que ser homogênea, ou tem que apresentar homogeneidade. O que seria isso? A homogeneidade é nada mais é do que duas unidades monetárias distintas, mas de igual valor, devem ser rigorosamente iguais. Nossa, parece redundante. Simples assim, ó. Tá falando que uma moeda, uma nota de R$10, ela vai ter que valer o mesmo que duas notas de 5, tá? É isso que está dizendo, né? Que da prática né? Uma nota de 10 ou duas de 5, na economia vale a mesma coisa. Outra característica é a divisibilidade. Então, a moeda, ela tem que apresentar o quê? Divisibilidade. Então, as maiores transações podem ser feitas utilizando a moeda, até mesmo as menores transações, né? Então, você tem que ter múltiplos e submúltiplos aí da moeda, né? Para você fazer tanto as compras de grande valor, quanto as compras, né? Lá comprar um doce na padaria, né? E também comprar um automóvel lá numa garagem que seja, tá? E também tem que ter transferibilidade, ou seja, ela tem que ser de fácil transferência para um indivíduo a outro, né? O que de fato é também, né? Se você entregar R$100 para uma pessoa, outra pessoa já fica com R$100 ali. Não tem muita burocracia. E também tem que ter, outra característica é a facilidade de manuseio ou transporte, né? Então, principalmente hoje, né, com tantas tecnologias, essa parte do manuseio e transporte é essencial. Basta um clique, o dinheiro já entra ou sai da sua conta. Então, importante, isso daqui é o quê? Características essenciais da moeda: acessibilidade, inalterabilidade, homogeneidade, divisibilidade, transferibilidade e facilidade de manuseio. Não vai confundir com as principais funções da moeda, porque o que são funções da moeda? A moeda, ela tem uma função de meio de troca. Então, acontece quando o comprador, né, passa a moeda ao vendedor ao comprar um bem ou serviço. Então, quando entra, né, em uma padaria, quando você entra em uma padaria, por exemplo, você está confiante, eu tenho certeza que o local vai aceitar a sua moeda em troca do item que você escolher, tá? Então, essa é a função de meio de troca. Outra função é a unidade de conta. Então, é um padrão de medida que todos na economia usam para anunciar preços.
Por exemplo, se o suco custa R$ 5,00 e a bolacha custa R$ 2,50, é correto dizer que o suco vai custar 2 bolachas, mas ninguém fala isso. Por quê? Né? Porque o certo é você falar, então, que daí é em termos monetários, né? Em R$ 5,00, e não o suco vai custar 2 bolachas, mas sim em termos monetários, tá? Então, por isso ela tem uma função unidade de conta. A outra função é a reserva de valor. Importante essa definição. Se não houver inflação, tá? A moeda pode ser acumulada para a compra de um bem ou serviço no futuro. Assim, quando um vendedor aceita a moeda no presente, ele pode ficar com essa moeda, ou seja, poupar para gastar ou comprar no futuro, no próximo período ou no próximo ano, assim que ele desejar, ou seja, em um outro período futuro, tá? Também agora, dentro das funções da moeda, ainda vai existir aí 3 que a gente chama de funções ampliadas da moeda, que é o padrão de pagamento diferido. Então, a palavra diferido significa adiado ou prorrogado. Assim, a moeda é usada para facilitar os pagamentos e também recebimentos ao longo do tempo. Então, essa função faz a moeda viabilizar o quê? O crédito, né? E os adiantamentos financeiros. Então, dessa forma, quando uma pessoa compra uma mercadoria, ela paga no futuro, né? Ela vai utilizar a moeda para cumprir esse acordo, tá? Então, por isso diz que é uma função, ela tem padrão de pagamento diferido. Ela também tem como função liberatória. Então, a moeda tem essa capacidade de liberar, né? Por isso, o termo liberatório. Um devedor, então ela vai liberar um devedor de uma situação passiva. Ou seja, quando alguém tem uma dívida e quita esse compromisso financeiro com moeda, a pessoa, obviamente, fica livre dessa situação, né? O outro é que ela é também, né, um instrumento de poder. Então, a moeda, ela traz para o seu possuidor o quê? Ou seja, quem tem, né, muito dinheiro, ele acaba tendo também, consequentemente, poder. Quem tem muito dinheiro, tem poder, tá? E quem tem poder vai sempre almejar mais dinheiro, vai querer ter mais dinheiro para aumentar ainda mais o seu poder. Então, esse poder fica, né, restrito apenas à área econômica. Não vai ficar restrito, né? Desculpe, não vai ficar restrito não apenas à área econômica, mas pode também atingir, né, as esferas tanto política quanto social, né? Principalmente a política, onde você vê ali pessoas que desviam milhões e milhões, nem precisa de tanto dinheiro, né? Só quer acumular mais para ter sempre mais poder, tá? Bom, visto todas essas características, as características e a função da moeda, importante essa definição, que não confunda as duas coisas, função é uma, característica é outra, conseguimos agora solucionar a nossa situação-problema. Vamos ao quadro. Resolvendo essa situação-problema, temos que então a Transporte Brasil poderá desenvolver algum instrumento que tenha uma função do quê? De meio de troca, né? Esse instrumento, quase moeda, pode ser então um cartão de passe magnético, cujo passageiro utilizará apenas o cartão no sensor. Assim, o motorista não vai ter, né? Não vai ter a função de cobrador, vai ter a única função de dirigir o carro. Logo, o cartão poderá ser adquirido, por exemplo, em centrais autorizadas ou até mesmo nos próprios pontos de ônibus, tá? Isso é muito importante para as empresas. Então, a atualização das empresas no que tange aos meios de trocas, às diversas formas de pagamento, é essencial para que ela continue no mercado, né? Por exemplo, hoje não é difícil você, por exemplo, comprar uma pipoca, né? E o pipoqueiro lá ele já tem a maquininha ali para você passar um cartão, né? Porque o cartão não é um dinheiro, é um plástico onde você só faz as transações ali né, da sua conta para a conta do pipoqueiro, por exemplo, né? Então, essa atualização é muito importante, né? Então, hoje a empresa, por exemplo, que só recebe por um meio de pagamento, né? Ela já está muito atrasada no mercado. Sendo assim, vamos à nossa próxima situação-problema.
E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, voltando aqui, agora vamos ter uma outra situação, problema, lá da empresa Transporte Brasil. Vamos ao quadro, então, verificar qual é essa situação, problema. Aqui, o senhor Rogério, né, outro responsável da empresa, é gerente financeiro da Transporte Brasil. Ele será o responsável pela compra de novos ônibus para a organização, pois a empresa acabou de fechar, então, contratos e concessões de transporte público municipal. Sendo assim, por ser um investimento muito grande, comprar ônibus é muito caro, né? Rogério precisará, então, viabilizar um financiamento junto a bancos comerciais para a aquisição de novos carros. No entanto, o senhor Rogério está preocupado com as informações ainda não confirmadas que vêm sendo aí ventiladas nas redes sociais, né? Então ele está com essa pulga atrás da orelha aí. Então será que o governo poderá voltar a confiscar a caderneta de poupança, como foi feito lá em 1990, né? No presidente Collor na época? Esse rumor está levando algumas pessoas a sacarem seus recursos financeiros depositados nos bancos comerciais. Rogério tem a seguinte dúvida: essa retirada de dinheiro dos bancos comerciais poderá atrapalhar o financiamento que ele precisa viabilizar para Transporte Brasil? Será que esses saques contínuos, né, da poupança poderá atrapalhar aí, né, os planos, os objetivos da empresa em ampliar a sua frota, né, em adquirir novos carros? Bom, antes de responder, é importante a gente entrar aí agora na questão, né, da emissão ou na criação de moeda ou de meios de pagamento, que são dois conceitos diferentes. Então vamos ao quadro. Primeiro, para a gente explicar isso, é importante a gente definir aqui, ó, base monetária, tá? Então, toda moeda física, o dinheiro que está aí no seu bolso, o dinheiro que você depositou lá no banco, injetada pelo Banco Central na economia, tá? Então, pessoal, o governo ele vai imprimir sempre mais notas, dinheiro, né? Por quê? Porque tem ali uma regra, se você pegar lá na própria Constituição, vai ter lá a questão de lastros, né? Mas antigamente era mais rigoroso. Hoje, quais são os lastros? Vai ser as reservas em ouro, mas principalmente também as divisas, né? As reservas, vai ver as divisas em dólares, né? Então, a quantidade que o Brasil também tem de dólar vai determinar na quantidade de moeda ou que o Banco Central ele vai emitir. Bem como também, como que ele vai fazer? Emitir mais moeda. Por exemplo, se o PIB cresce num ano, por exemplo, em 3%, é necessário que a quantidade de moeda impressa acompanhe esse crescimento para o próximo ano as pessoas terem esse dinheiro, tá? Então, isso aí é a criação da moeda física. Então, a partir desse momento, são esses lastros, o crescimento do país, bem como também as reservas que ele vai ter ali de divisas, hoje, principalmente o dólar, né, é importante, porque se ele começar a imprimir muito dinheiro, aí vai alterar onde? Vai afetar onde? Lá na taxa de câmbio, onde você gera desequilíbrio econômico. Então, isso é bastante importante, né? Mas aí tem o quê? Tem também a chamada... Essa moeda, né, a base monetária, que é a moeda física, ela também é chamada aí de passivo monetário do Banco Central ou ainda de high power money, ou moeda de alta potência. Então, a base monetária, ela é formada, olha só, pela soma
Então, o que é isso aqui? Soma do papel moeda em poder do público, que eu vou chamar a partir de agora PM elevado a P. Papel moeda em poder do público, que é o dinheiro que você tem aí na sua carteira agora. E também o papel moeda em caixa do banco comercial. Então, é o papel moeda que tem lá no banco comercial, tá? Nos bancos. Você não depositou o dinheiro lá, então aquele dinheiro fica lá no caixa, faz parte aí da base monetária. E os depósitos compulsórios, que esses bancos criadores de moeda junto ao Banco Central. Então, quando você deposita, por exemplo, R$100 num banco, eu já falei que existe uma taxa de compulsório. Os bancos são obrigados, por exemplo, a 50% de tudo que entra depositar no Banco Central, né? Então, 50 ficaria lá na caixa do banco e 50 ele depositava lá no Banco Central, né? Que o total seria ali o 100, tá? Então, o dinheiro que ele deixa no caixa, os bancos comerciais, o meu banco, o seu banco, deixa no caixa dele, mais o que ele deposita lá no Banco Central, né, como compulsório, tudo isso somando, então, o dinheiro que você tem no seu bolso, o dinheiro que o banco tem no caixa dele e o dinheiro que o banco comercial depositou lá no Banco Central, isso forma o que chamamos de base monetária, tá? E como funciona, então? A gente vai ver agora um fator muito importante, que não é só o Banco Central que acaba criando aí ou aumentando a massa monetária na economia. Os bancos comerciais têm um papel muito importante, né? Você não diria até mais aí, né, muito importante nessa decisão de gerar mais meios de pagamento ou gerar mais moeda na economia. Então vamos ao quadro. Né? Tem um papel crucial na economia, né? Então agora vamos falar sobre multiplicador monetário. Então a oferta de moeda é definida como a quantidade de moeda disponível na economia. Então como os bancos criam moeda escritural através do efeito multiplicador. Então vamos explicar isso através de um exemplo. Hipótese. Então temos ali os bancos comerciais sobre, né, os bancos comerciais do sistema encaixam ali permanentemente 20% dos depósitos. Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu deposito R$100 no banco, certo? 20% ele vai deixar lá no seu caixa, né, guardado em dinheiro e vai emprestar os outros 80, né? Os outros R$80 ele vai acabar emprestando, tá? Concedendo, então, empréstimo de 80% do total de cada real que entra no banco. Sendo assim, né, vai ter a seguinte relação. Então imagine aqui, ó, temos primeira pessoa aqui, ó, Maria, ganhou o seu salário, foi lá e depositou no seu banco, R$500, tá? Ou pode ser também 500 mil, tanto faz, né? Vamos imaginar aqui, 500. Desses 500, 20%, o banco deixa ali em seu caixa para fazer cumprir as suas obrigações diárias, para ele ficar ali, caso alguém venha sacar, ele ter algum valor. E ele vai emprestar os outros 80%, que é 400. Só que agora ele emprestou esse dinheiro ali para Marcos. Marcos vai lá no seu banco, né? Então imagina que aqui você tinha um banco Itaú, aqui você vai lá no Bradesco, Marcos deposita no banco dele. Daí desses 400, o banco de Marcos vai reter os seus 20% para os seus encaixes e vai emprestar aí o restante, tá? E emprestou aí o restante para outra pessoa, que eu posso chamar aqui de Ana, por exemplo. Ana vai novamente no seu banco, deposita o que foi emprestado do outro banco, e esse banco de Ana agora vai emprestar aí 256 e vai reter 64. E assim vai sucessivamente até se aproximar de zero. Então, através desse sistema, perceba qual é a quantidade de meios de moeda, a expansão de depósito à vista, dos depósitos à vista. Vai ser 2.500, né? Ou seja, inicialmente só tinha 500, que vai estar aqui, ó, nos encaixes dos bancos. E eles vão criar, né, a moeda escritural, 2.000 ou 2 milhões ali a mais, né? E como que é calculado o efeito multiplicador através desse processo, né, simplista aqui por enquanto? É o valor inicial de reais dividido por 1 menos R. O que é o R? É o percentual de empréstimos. Se o banco vai emprestar 80, 1 menos 0,8. E aí você vai ter um multiplicador de 5. Então significa que o multiplicador foi 5, né? A sua base era 500, então quer dizer que você vai ter uma quantidade de moeda na economia de
2.500, né? 2.500.000, né? Então, imagina que foi 500 mil, tá? E assim sucessivamente. Então, perceba que, de fato, existe o quê? Vai existir apenas 500, né, em espécie, né, em moeda de alta potência lá, moeda física. E o restante foi tudo moeda escritural, moeda criada ali pelos bancos através desse efeito multiplicador. O multiplicador brasileiro, ele é bem parecido com esse sistema, vai seguir a mesma lógica. Porém, agora, lembra que eu falei que tem lá a reserva dos bancos, reserva compulsória? Só vai entrar na fórmula de cálculo, uma forma um pouco mais robuscada ali, mas nada difícil. Então, vamos ao quadro. Então, o multiplicador da base monetária brasileira, como que funciona? Então, primeiro, ele vai mostrar o grau de expansão da base monetária, que é a moeda primária emitida, através dos empréstimos bancários, comerciais e, consequentemente, criação de meios de pagamento. Que lá, se você for lá no Banco Central, o meio de pagamento, ele vai chamar esse M1 aí, tá? Que também é MP, que é a mesma coisa. Ou seja, meios de pagamentos são múltiplo da base monetária, né? Então, você tem aqui, ó, esse K vai ser o seu multiplicador monetário. E a gente vai calcular ele agora, né? Então, você tem a base, você tem os seus meios de pagamento. Então, os meios de pagamento vai ser sempre maior que sua base monetária. Maravilha? Então, só para a gente recordar que também eu vou acabar chamar agora esse M1 de MP, para ficar mais fácil, tá? Que é meio de pagamento. Aqui está a fórmula do multiplicador monetário brasileiro, né? Não se assuste, você vai ver que é bem simples. Primeiro, o que é esse K? Esse K é o nosso multiplicador da base monetária. O que significa esse C? O C é a taxa de retenção do público, ou seja, existe já o meio de pagamento, né? Então, a soma de todo o dinheiro que as pessoas têm no bolso agora é o papel moeda em poder do público, que eu já mencionei, tá? Então, você vai ter lá, vamos supor que tem 100, né? Se tivesse 100 meios de pagamento, porém as pessoas estão retendo 50, quer dizer então que vai ser 0,5, né? Então, C aqui valeria 0,5 nesse sentido, tá bom? Então, é o percentual, né? A proporção que as pessoas retêm com você. O D vai representar o quê? A taxa de depósito à vista, né? Então, aqui, ó, depósito, o P significa do público, BC, banco comercial. É os depósitos que você faz junto ao banco, do seu banco, né? Então, essa proporção do total de depósitos que você faz aos bancos, dividido pelos meios de pagamento, você vai ter, né, o seu coeficiente D aqui. Também vai ser uma proporção. R1 é o quê? A taxa de encaixe, depósito à vista dos bancos comerciais. Então, vai ser a razão entre o papel moeda que os bancos comerciais têm no seu caixa, dividido pelo total de depósito que as pessoas fazem nos bancos comerciais. Que nada mais é que lá, de cada R$100 que você deposita no seu banco, vamos supor que ele quer manter 20, né? Então, esse R1 vai ser 0,2, 20%, tá? Que é o depósito, a proporção que os bancos têm no caixa dele. O que é o R2? Então, R1 já foi. O que é o R2? R2 é a taxa de reserva dos bancos comerciais, né? Então, isso aí é uma taxa de reserva dos bancos comerciais. É o montante que todos os bancos, então aqui, ó, depósito, que é o D, banco, que o banco comercial fez na autoridade monetária. Autoridade monetária, para não confundir, eu estou chamando de Banco Central, tá? Então, é o total de depósito que os bancos comerciais fazem no Banco Central, dividido pelo total de depósito que as pessoas, que eu e você, faz nos nossos bancos comerciais, tá? E o meio de pagamento, então, é dado pelo quê? Simples. É o papel moeda que você tem no bolso agora, mais DV. DV é depósito à vista, tá? Depósito à vista. Que nada mais é do que o depósito que você faz no seu banco comercial, que é o depósito do público nos bancos comerciais. É a mesma coisa, né? Então, o dinheiro que você tem, mais o dinheiro que você depositou no banco, é o que forma o quê? O meio de pagamento. Simples assim. Aí, agora, na calculadora, você consegue fazer fácil, né? Coloca o valor, só tem que lembrar a regra matemática. Primeiro, calcula o que está entre parênteses, depois faz a multiplicação, aí depois você faz, né? Então, primeiro
segundo, terceiro, depois você soma. E quarto, você faz a divisão aí de 1, tá bom? Então essa é a relação do multiplicador. Aqui também, não precisa assustar com isso, é só para a gente identificar, né, quais são as partes do comportamento do público, das pessoas. É o C e o D. Por quê? É o papel moeda em poder do público dividido pelos meios de pagamento. O D é o depósito que o público, que eu e você faz nos bancos, dividido pelo meio de pagamento. O R1 é o comportamento dos bancos. Por quê? É o papel moeda, é o dinheiro que os bancos retêm no caixa dele, para fazer ali frente ao fluxo de caixa diário, dividido pelo total de depósitos que você faz aí no seu banco. O R2 é a quantidade de dinheiro que os bancos comerciais, que o seu banco vai depositar lá no Banco Central, na autoridade monetária, dividido pelo total de depósitos que você faz aí nos seus bancos. Ele pega a parte do dinheiro que você fez, que você depositou nele, uma parte ele deixa no seu caixa e outra parte ele vai depositar no Banco Central. E aí temos o multiplicador, tá? Só para a gente identificar. Então, visto essa relação, né, do multiplicador, agora sim conseguimos também ajudar ali um pouco a situação, o problema do senhor Rogério. Então, vamos ao quadro. Nessa situação, problema, temos então que a retirada dos investimentos da poupança, chamado de drenagem, provoca o quê? Né, que é provocado pelo boato do confisco da poupança. Né? Então, teve um boato, as pessoas começam lá, sacar o seu dinheiro, né, que é chamado aí de drenagem. Então, a influência, né, a influência, a quantidade de dinheiro que fica disponível para ser emprestado, vai acabar o quê? Reduzindo, né? Então, a retirada de dinheiro da poupança reduz a oferta da moeda. Né? A gente já viu, se cai a quantidade de moeda, né? Se a quantidade de moeda cai, o que acontece com a taxa de juros, que é o preço da moeda? Sobe, né? Então, via redução do multiplicador, né? O que leva também a taxa de juros, deixando então o financiamento pretendido pelo Transporte Brasil inviável. Então, como as pessoas começaram a retirar a poupança, né, os bancos ficaram sem dinheiro, ficou com menos quantidade de dinheiro para emprestar. Nisso, se a oferta está baixa, o preço vai subir lá em cima. E o preço do dinheiro, já mencionei, que é a taxa de juros. Então, o juro sobe. Com isso, vai inviabilizar o financiamento da Transporte Brasil, tá? Com isso, a empresa, né, não vai fazer aí os investimentos. Portanto, essa redução da poupança, então, vai reduzir o quê? Vai acabar uma redução, né, vai acabar aumentando essa fração aqui, né? Ó. Esse cara aqui vai acabar sempre aumentando, que vai acabar reduzindo o multiplicador. Para talvez tentar compensar essa redução do multiplicador, que impactaria nos juros, né? Então os juros aumentaria, o governo então poderia fazer o quê? Reduzir a taxa de compulsório, né? Porque de cada R$100, o governo fala para o banco, ó, você é obrigado a deixar 50 depositado aqui, sobrando apenas 50 para o banco emprestar, e ainda sabendo que desses 50 as pessoas estavam retirando 20, com medo da poupança ser confiscada, sobraria 30, né, para ele emprestar, o governo poderia fazer uma contramão e falar o seguinte, olha, o compulsório agora não precisa depositar 50, deposita apenas 20, os outros 30 você pode emprestar. Aí voltaria aqui e aumentaria a quantidade inicial para 5, né? Então o governo poderia reduzir o quê? O compulsório ou até mesmo a taxa de redesconto. Essa política tende a aumentar a oferta de moeda e, consequentemente, reduzir a taxa de juros. Então ele podia fazer ali, né, um contrabalanço ali, um balanceamento para não deixar ali o juros subir tão alto nesse sentido, beleza? Então essa foi a nossa segunda situação problema. Vamos à nossa próxima SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso,
você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, pessoal, nessa situação problema, agora o senhor Rogério vai se deparar com a seguinte situação. Ele vai ter alguns investimentos ali no seu banco e esse banco vai estar apresentando aí alguns problemas. Então acompanhe comigo ali no quadro, né, a nossa próxima situação problema. Então, devido ao bom momento financeiro da empresa, fazia 5 meses que ele aplicava ali 10 milhões em renda fixa. Então, no seu banco, que é o banco garantido. Então, a ideia do senhor Rogério era manter esse dinheiro aplicado por pelo menos 2 anos, para que assim a alíquota do imposto de renda, que incide sobre os rendimentos dessa aplicação, fosse caindo ao longo do tempo, fazendo a Transporte Brasil ganhar mais com essa operação, né? Então, ele queria manter por mais longo de tempo, para a taxa do imposto de renda ser menor possível e assim ter maior lucro. Porém, no entanto, informações vinculadas no meio de comunicação dizem que o banco garantido está com problemas financeiros. Então, nesta situação, será que o senhor Rogério deve sacar imediatamente todo o seu dinheiro aplicado no banco garantido? Ou será que o Banco Central pode fazer alguma coisa para que o banco garantido se recupere, fazendo com que o senhor Rogério não precise sacar o dinheiro de forma tão imediata? Será que o Banco Central ele pode fazer essa política? Será que ele pode ali socorrer o banco garantido? Bom, antes de responder também a essa situação problema, vamos entender um pouco mais sobre todo o nosso sistema, os órgãos que compõem o sistema financeiro nacional, tá? Então acompanhe comigo no quadro. Bom, aqui está o esquema, né? Diretamente lá até mesmo do Banco Central, né? Toda aqui a nossa composição do sistema financeiro nacional. Então temos como os órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, né? Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, e o Conselho Nacional da Previdência Complementar, tá? Então esses aqui são os órgãos normativos. Então o órgão normativo que vai estar aqui, né? Que a gente vai focar principalmente é esse primeiro quadrante aqui, tá? Onde vamos ter ali o Conselho Monetário, né, Nacional, e aí as suas entidades supervisoras é qual? O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, né, que vai cuidar dos seus operadores. Então, os operadores que o Banco Central ele deve supervisionar, né, fiscalizar, são quais? As instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Quem que eu estou falando aqui? Né? Dos bancos, né? Os bancos comerciais. Ele vai fiscalizar os bancos. Aí há também as demais instituições financeiras e bancos de câmbio. A Comissão de Valores Mobiliários vai fiscalizar quem? A Bolsa de Mercadorias Futuros, onde é negociado lá as commodities, né? A soja, boi gordo, milho e tudo mais. E também a Bolsa de Valores, onde é negociado então as ações das empresas. Perfeito? E também tem ali outros intermediários financeiros, administradores de recursos de terceiros, tá? E aí, né, só para a gente lembrar aqui que o nosso foco vai ser esse, mas as entidades supervisoras aqui vai ser a Superintendência dos Seguros Privados, o SUSEP, né, vai fiscalizar quem? Os resseguradores, né, as sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, né, e entidades também abertas de previdências complementar, né? Aqui, né, sobre a responsabilidade do CNPC é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, que é uma entidade supervisora que vai regular aí todos os fundos de pensões. Perfeito? Então, como o nosso foco é no primeiro ali quadrante, então temos o órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, né?
nesse sistema, que ele é composto por quem? Pelo ministro da Fazenda, né, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central, tá? E quais que são, então, as competências, né, do Conselho Monetário Nacional? Ele vai lá autorizar a emissão do papel moeda, controlar o valor interno da moeda, ou seja, tentar controlar a inflação, vai estabelecer as metas, né? Fixar as diretrizes das políticas cambial também do país, zelar pela liquidez e solvência aí de todo o sistema financeiro, tá? Vai disciplinar aí o crédito também. Então ele tem todas essas normas, ele vai fazer o quê? Vai gerar normas, regulamentos nesse sentido. Só quem que vai ser né, quem vai pôr a mão na massa, as entidades supervisoras, vai ser quem? O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então o Banco Central vai fiscalizar, né? Quem? Os seus operadores, são os bancos comerciais, bancos de investimentos e bancos múltiplos. Já a CVM vai fiscalizar a Bolsa de Valores, as corretoras e as distribuidoras. Tá? Então isso aí é muito importante, porque isso aí é que compõe, né, a parte ali monetária da economia brasileira, né? Então a gente vai ver algumas funções então de quem? Do foco de estudo aqui, que é o Banco Central. Quais são aí as funções do Banco Central? Temos que ele vai emitir moeda, tá? Quando fala emitir, não confunda, né? Ele não vai imprimir, porque quem imprime, né, que tem aquela impressora que gera o dinheiro, é a Casa de Moeda, é a Casa da Moeda que tem esse papel. Porém, é o Banco Central que vai falar, ó, Casa da Moeda, vai lá e imprime tanta quantidade de dinheiro. Por isso que diz que ele é quem emite a quantidade de moeda, tá? Também tudo sobre ali a fiscalização, o olho de quem? Do Conselho Monetário Nacional, né? Porque é ele que é o órgão normativo. Então, se o banco, também ele vai ser o quê? O banco, é o banco do governo. Então, todos os títulos, quem que vai negociar os títulos da dívida pública, né? Lá o Tesouro Direto, quem que vai negociar? O Banco Central. E ele também é o banco dos bancos. Por que ele é o banco dos bancos? Aonde que o banco lá, por exemplo, o Santander, ele vai depositar o compulsório? No Banco Central. Por isso que ele é o banco dos bancos, né? Então, o Banco Central é o banco dos bancos. Ser superintendente do sistema financeiro, né? Executar políticas monetárias, né? Aqui é o final da aula muito importante, onde eu vou falar dos instrumentos da política monetária. Quem que executa é aí o Banco Central, tá? Ele também faz a política cambial, ele que executa a política cambial, porque é no Banco Central onde fica depositado lá os dólares, né, das negociações internacionais que o Brasil faz com o resto do mundo, tá? Ser também um depositário, né? Então aquele que faz as políticas cambial, né? Ele que vai fiscalizar, ele que vai entrar no mercado comprando e vendendo dólar para ver se baixa ou aumenta a taxa de câmbio, né? Os depósitos também de dinheiros internacionais é deixado tudo no Banco Central, né? E vai assessorar economicamente o governo. Então ele vai ter aí todas essas funções, né? Tranquilo? E ele é muito importante, então, para a economia. Assim, como um resumo, né? Para ficar um pouco mais simples, né, na nossa cabeça aqui, na nossa ideia, é que temos, então, o seguinte, que a CVM, Conselho de Valores Monetários, Comissão de Valores Monetários, ela vai, então, fiscalizar quem? As empresas de capital aberto. E protege quem? Protege os acionistas. Qual que é o papel, né, na média, assim, né, no geral, né, do Banco Central, né? Além de fazer as políticas macroeconômicas, cambial, política monetária, de seus bancos dos bancos. Qual que é a essência, então, do Banco Central? É ele fiscalizar quem? Os bancos comerciais, né? Os bancos comerciais e proteger quem? Proteger os clientes. Então, o Banco Central, ele sempre vai ter esses principais aí, né, objetivos, né, de fiscalizar os bancos comerciais e proteger aí os bancos e proteger os clientes fiscalizando os bancos comerciais. Bom, o Banco Central ele pode sim entrar e ajudar aí os bancos comerciais quando ele tem dificuldade. Ele tem algumas ferramentas que ele pode estar fazendo nesse sentido. Qual que é o grande problema às vezes de um banco, o Banco Central socorrer um banco, né? Tem o seu ali pró e contra. Qual que é o grande problema? Se ele fizer isso, os outros bancos vão achar no mesmo direito e poder
fazer o mesmo tipo de política e tal, né, negligenciando muita coisa até o ponto de quebrar, porque ele vai saber que o Banco Central vai socorrer ele. O outro lado é caso o Banco Central, se esse banco comercial ele é muito grande, muito importante para o país e o Banco Central não socorre, pode acontecer o que houve lá com a crise de 2008, quando lá nos Estados Unidos o problema foi onde? Nos bancos, né, na questão das hipotecas e tal. O banco, né, o Fed lá, o Federal Reserve americano, ele não quis aí socorrer os bancos, porque era basicamente a ideia de disciplinar, né? E como ele não socorreu um grande banco, e aí é que ele começou a ser feito cascata, quebrar um, quebrar outro. Porque imagine só, a gente viu através do efeito multiplicador que não existe de fato aquele dinheiro. Os bancos vão gerando a moeda fiduciária. O dinheiro impresso, de fato, a base monetária não existe. O que tem maior quantidade é os meios de pagamento. Então imagine se todo mundo ao mesmo tempo fosse aos bancos hoje sacar o seu dinheiro. Não teria dinheiro para todo mundo. E aí os bancos, né, e toda a economia do país acabaria até quebrando nesse sentido, caso houvesse esse cenário apocalíptico aí. Beleza? Então vamos ao quadro resolver a nossa situação problema. Então, diante dessa situação, o Banco Central pode analisar a situação do banco garantido e resolver socorrer esse banco, concedendo o quê? Empréstimos ao mesmo. Tá? Mas o empréstimo do Banco Central sobre os bancos funciona da seguinte forma. Existem algumas modalidades. Tem um empréstimo intraday, que é aquele empréstimo de um dia, apenas do fluxo de caixa do banco. Né? Então o banco pegou agora de manhã, à noite ele já tem que devolver para o Banco Central. Mas também o Banco Central daí vai cobrar uma certa taxa de juros para isso, tá? E existe também o empréstimo que vai variar de 15 dias até 90 dias. Então até de 15 dias úteis até aí 90 dias direto, né? Dependendo do período. Isso aqui já é quando o banco já tem algum problema mais estrutural, não é aquele problema momentâneo de fluxo de caixa, onde ele não calculou certa quantidade de dinheiro que ele tinha que manter no cofre dele ali para atender os saques diários, né? Aí já tem um problema mais estrutural. Então essa política pode ser viável, pois a quebra de um banco pode gerar grandes problemas econômicos que poderia refletir em outros bancos e assim uma possível quebra do sistema financeiro, pois a maior parte do dinheiro na economia é o quê? A moeda bancária, a moeda fiduciária, criada pelo multiplicador que eu já mencionei anteriormente. Então, às vezes, como estratégia, o Banco Central ele vai socorrer um banco se ele for muito importante. Se aquele banco, se ele quebrar, ele vai acabar quebrando outros menores e aí colocando em xeque todo o sistema financeiro nacional, que foi, de fato, aconteceu lá em 2008, naquela crise global lá, né? Que foi ainda os bancos, foi global, sendo um banco que quebrou lá nos Estados Unidos, que quebrou os outros bancos americanos, mas daí como os bancos também tem lá nos Estados Unidos e tem em outra parte do mundo, né? Vai ter lá no HSBC, por exemplo, ele tem internacional, ele tem aqui no país, Santander também tem internacional, tem aqui também. Então, dependendo dessa marca ou banco, se ele for muito grande, a quebra dele, né, pode gerar aí um grande problema econômico. Maravilha? Bom, nesse sentido, vamos à nossa próxima situação, problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, até agora falamos bastante aí sobre o Banco Central, suas funções, né, que ele vai ter, né, suas características também. Agora vamos falar um pouco mais sobre os bancos comerciais. Então vamos ao quadro verificar a nossa situação problema. Agora, nessa última SP, nessa última sessão, temos o senhor Rogério ainda, o gerente financeiro da empresa. Então ele está agora constantemente em contato com o gerente do banco Dinheirão, é um outro banco, que administra a conta corrente da empresa Transporte Brasil. Ultimamente, o senhor Rogério,
e tem percebido que o gerente do banco tem estado ali muito mais presente no seu cotidiano. Tanto ali que agora é o gerente do dinheirão que tem ligado quinzenalmente para ele, né? Não é mais nem ali o gerente das contas, mas sim é o gerente ali do próprio banco que está ali fazendo o papel, né, de oferecer produtos para o senhor Rogério, né? Então, na última ligação, né, que recebeu do banco, o senhor Rogério ficou ali um pouco intrigado. Por quê? Porque será que o gerente do dinheirão insiste tanto para ele tirar o dinheiro da conta corrente e investir em uma aplicação a prazo que o renda juro? Então, isso, né, deixou aí um pouco o senhor Rogério um pouco inquieto nesta questão. Então, para a gente entender e resolver essa situação, problema, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, tem que entender um pouco sobre as características dos bancos comerciais agora. Então, para isso, eu chamo aí o quadro novamente. Bom, primeiro é conceitual o que é banco, né? Então, o conceito do que é banco é bastante vago. Então, de acordo aqui com Carvalho, né, embora não haja uma definição universal aceita do que constitui um banco, o sistema bancário é normalmente tomado como seus intermediários financeiros, os intermediários financeiros que vão captar recursos sob a forma de depósitos. Na verdade, né, vai ser aí, você pode entender o banco também como um agente que vai captar recursos dos agentes superavitários, que é quem deposita, e acabar emprestando para os agentes deficitários aí, que é quem está precisando do dinheiro, tá? Bom, no sistema financeiro nacional como um todo, vamos ter três grandes grupos de bancos. Primeiro, vamos ter aqui os bancos de investimentos, vamos ter os bancos comerciais e vamos ter também quem? Os bancos múltiplos, tá? Então vamos ter aí esses três grupos importantes de bancos. Então, primeiro, vamos falar aqui desse aqui, ó, tá? Dos bancos comerciais. Vamos ver as características desses bancos. Então, temos que os bancos comerciais vai ser as instituições financeiras públicas ou também privadas, tá? Que concedem financiamentos tanto de curto e também de médio prazo. Vai emprestar tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Fazem a captação de recursos financeiros via depósito, né? Então, eles têm conta corrente, podendo também captar depósito a prazo, tá? São ali os produtos que ele vai vender de investimento para as pessoas. Então, dentro dos bancos comerciais, vamos ter ali os bancos de varejo, que são os bancos de varejo. Trabalham ali com muitos clientes, né? Depois, tem os bancos de negócio. O banco de negócio é voltado para grandes operações, né? O meu banco é aqui, ó, do varejo. Mas tem gente que tem um banco de negócio, que é para grandes operações. Depois tem banco ali, o private banco, né? Ou private bank, ou banco privado, né? Tanto faz. Que vai atender pessoas físicas de renda e também de patrimônio mais elevado, tá? Esse private bank aí, tá? Isso aqui é mais para pessoas de renda mais elevado. Depois tem o personal bank também. Esse personal bank é para as pessoas físicas de renda elevada, mas também de pequenas e médias empresas, tá? E aí o corporate bank, que são apenas bancos ali para as grandes empresas, né? As grandes companhias, tá? Então esses aí são os bancos comerciais. Depois temos os bancos de investimentos. E quais são as características dos bancos de investimentos? São as instituições financeiras também privadas que concedem financiamento de médio e longo prazo para empresas, além de prestarem serviços especializados em operações de participação societária de caráter temporário, tais como iniciação de ações, né? Operações internacionais e administrações de carteira de investimentos.
fazem a captação de recursos financeiros apenas via depósito a prazo, não possui conta corrente, né? Por isso o próprio nome já é sugestivo. Ele é o quê? Um banco de investimento, onde você vai lá fazer o investimento, né, dos seus recursos, né, do seu dinheiro. Bom, então você já viu as características do banco comercial, bem como também as características dos bancos de investimentos. Agora temos ali os bancos múltiplos, que é aqueles bancos que tem ali, vai ter as duas finalidades, né, as duas características, tanto característica de comercial quanto de investimento. Então vamos ao quadro. Bom, então temos aqui que as instituições financeiras, né, as instituições financeiras públicas ou privadas que prestam vários serviços bancários, misturam os serviços tanto de bancos comerciais como também de bancos de investimentos, além de poderem também atuar com o desenvolvimento, crédito imobiliário, arrecadamento mercantil, né, e de crédito também, financiamento e investimento. Aí tem alguns exemplos desses bancos múltiplos: Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Banco do Brasil e Caixa Econômica, onde esses bancos tem duas, né, aí já tem umas particularidades dele, tá? Caixa Econômica Federal. São exemplos de bancos múltiplos, né? Por que eu destaquei aqui Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? Porque aí são bancos, né, de capital misto, né, tanto privado quanto também público, né, com as suas ações, né, com essa participação maior do governo, né, porque ele vai ter o controle. Então você vai ver, por exemplo, qual que é uma grande característica do Banco do Brasil. Ele é um banco que tem uma característica mais de desenvolvimento, né? Banco de investimento e desenvolvimento. Por exemplo, ele vai financiar grande parte dos incentivos ali, a parte rural, a parte de produção e industriais, também comércio e serviço, vai ser feita ali, né, quando o governo ele quer fomentar alguma área desta ou ceder algum benefício, provavelmente ele vai ser via Banco do Brasil. Já a Caixa Econômica, né, ela vai ser mais responsável quando o governo quer fomentar ali a parte de habitação, né, porque a Caixa Econômica é o principal agente do sistema financeiro habitacional. Tanto é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né, vai estar tudo lá nos financiamentos na Caixa Econômica, porque ela é responsável por essa parte habitacional. Bem também como ela é o principal agente que arrecada o seu fundo, né, o FGTS, Fundo de Garantia ali do Trabalhador, tá? Então essa é a principal função aí da Caixa Econômica, né? Além das outras, vai ter essas principais aí que o governo pode atuar, tá? Bom, falamos então dos 3 grandes grupos de banco. Vamos ter também, né, as instituições financeiras não bancárias, né, que essas daí, ela não vai entrar lá no multiplicador, porque ela não tem capacidade de criação de moeda, tá? São quem? Bancos de investimento, não tem como criar moeda, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito financeira de investimento, sociedade de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, sociedade e crédito mobiliário, tá? Por que essas daí, estou dizendo que ela não entra lá no multiplicador, né? Esses tipos de banco ali não criam moeda, porque eles não emprestam. Você percebe que eles só arrecadam e fazem o trabalho ali do investimento, cuidando de carteiras, né, de investimentos, indicando ali outros produtos para os indivíduos, as empresas investirem e ter o retorno de volta, né? Então eles não criam moeda porque eles não têm um processo ali, a conta corrente, onde ele pode estar fazendo os empréstimos ali também. Beleza? Bom, sendo nesse sentido, conseguimos agora responder a nossa última situação problema. Vamos ao quadro. Buscando, então, minimizar os riscos de saques excessivos, os bancos comerciais podem tentar diversificar suas fontes de depósito através do quê? De depósito a prazo. Pois, apesar do depósito a prazo exigirem dos bancos o pagamento de juros, né, aos aplicadores, né, aos investidores, eles trazem qual vantagem? A vantagem da informação antecipada de quando e em qual data os clientes farão provavelmente os saques
já que existe um período mínimo de carência, né, que o depósito precisa ficar ali aplicado para que ele seja ou ele possa estar rendendo aí juros, tá? Então isso é uma das estratégias que ele pode estar querendo utilizar. Também vai ser importante lembrar que a taxa de compulsório sobre o depósito a prazo, existe essa taxa de compulsório, mas que essa é menor do que a taxa de compulsório que recai sobre os depósitos à vista, tá? Então, ou seja, quando você faz lá, compra um investimento, um título do banco comercial, né, CDB, por exemplo, aquele dinheiro que você fez no investimento, parte dele também, os bancos comerciais, são obrigados a depositar lá no Bacen, no Banco Central. Só qual que é a grande vantagem? Que esse dinheiro, parte desse dinheiro que é de um investimento de longo prazo, que os bancos comerciais depositam no Banco Central, esse percentual, o Banco Central é obrigado a render juros para os bancos comerciais. Então, eles conseguem fazer isso. Por isso que é mais vantagem, né, eles captarem esses recursos via ali algum investimento mais de longo prazo, né, para aquele dinheiro ficar guardado no banco e ele poder ficar trabalhando sobre aquele recurso, sobre o seu recurso que você deixou lá rendendo juros, tá? Sendo assim agora, vamos ao quadro, verificar ali as provocando novas situações. Como o governo, né, temos aqui, ele faz política monetária. Essa parte, pessoal, quero que vocês guardem bem no coração de vocês ali, porque essa parte é essencial, é muito importante, tá? E cai na prova também. Anotem aí. Ó, como o governo faz política monetária? Lembra da política monetária que eu falei em todas as aulas? Política monetária expansionista, ele pode utilizar os seus instrumentos da política monetária. Quais são os instrumentos da política monetária, pessoal? Emissão de moeda, open market, que é compra e venda de títulos, taxa de compulsório ou taxa de redesconto, beleza? Bom, se o governo quer fazer uma política monetária expansionista, o que ele faz? Ele pode fazer a emissão de moeda, a impressão de moeda, ele pode, ele é autoridade, se ele quiser ele faz. Mas é muito pouco fazer isso aqui porque tem aquelas regras, né? Que tem que acompanhar o crescimento do PIB, tem que olhar também ali as reservas de dólares que tem na economia, porque senão ele vai gerar hiperinflação no país, tá? Mas ele pode atuar através de compra de títulos públicos. Então, uma política monetária expansionista, tá? Expansionista é quando ele compra título. Por quê? Se o governo compra o título dele, ele injeta mais dinheiro na economia. Então, aumenta a quantidade de dinheiro. Ou se o governo também diminui a taxa de compulsório, os bancos podem emprestar mais, assim vai ter mais dinheiro. Por isso ela é uma política expansionista, diminuição da taxa de compulsório. E também diminuição da taxa de redesconto. Também é uma política monetária expansionista. Professor, e a contracionista? Quais as ferramentas? Perceba que a emissão de moeda saiu daqui, né? Ele pode reduzir a emissão de moeda, tá? Mas aí ele vai poder também fazer, lá no seu instrumento que é o Open Market, ele vai lá e vende títulos. Por que é contracionista quando ele vende o título? Porque ele entrega o papel e recolhe o dinheiro. Então ele está tirando moeda da economia que vai contribuir lá para o aumento dos juros depois. Ou ele vai fazer o quê? O aumento da taxa do compulsório. Então ele vai obrigar os bancos a deixar maior parte do dinheiro lá em custódia no Banco Central, né? Então isso reduz a quantidade de moeda que os bancos comerciais têm à sua disposição para fazer empréstimo. Ou aumenta a taxa de redesconto. Ou seja, se o Banco Central vai falar o seguinte, olha, a minha taxa de redesconto aumentou. Significa o seguinte, se você precisar pegar empréstimo para cobrir ali o seu fluxo de caixa, né, que seja ali o intraday, a taxa de juros vai ser salgada. Então isso vai fazer com que os bancos comerciais façam o quê? Aumente a quantidade de dinheiro que eles mesmos deixam ali para cumprir, né, o seu fluxo de caixa. Então eles não vão arriscar muito, deixar pouca quantidade para emprestar mais, né, sendo que se der algum problema ali no dia, ele vai ser obrigado a buscar junto ao Banco Central e pagar uma taxa de juros alta. Então essa é a taxa de redesconto, tá, que o Banco Central faz. Então quais são os instrumentos do Banco Central? Emissão de moeda. Open Market. O que é Open Market? É quando ele compra e vende títulos públicos. Taxa de compulsório. O que é taxa de compulsório? É quando o Banco Central
ele vai lá e fala para os bancos comerciais, ó, cada real que entra aí, tantos por cento, 50%, né, era 45%, agora está em torno de 25%, 25% de cada real que entra, você tem que deixar depositado ali no Banco Central. E a taxa ali de redesconto, que é a taxa de juros que o Banco Central cobra dos bancos comerciais quando esses precisam de alguns recursos. Tá? Visto que não teve tempo ali para as questões, né, dada a quantidade de conteúdo, eu vou estar no chat agora com vocês, né, e vou também passar aí o feedback e um direcionamento principalmente para a sua prova. Fique tranquilo, né? Eu vou colocar lá, né, os principais tópicos, né, que eu acho importante que você deve estudar aí para a sua avaliação. Tá? Aqui não vai fugir nada disso do que vimos na nossa aula. Maravilha? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.